Eu quero contar pra vocês uma história real que aconteceu com uma seguidora minha, que por acaso a irmã dela decidiu investigar o cara com quem ela estava se relacionando virtualmente e a ponto de se encontrar com essa pessoa e ter um relacionamento. E o que a irmã descobriu através de uma investigação não foi brincadeira. E essa seguidora tomou uma atitude, tomou uma decisão que eu gostaria de saber se você tomaria. E ela gostaria de saber se ela fez a coisa certa ou não, porque talvez ela esteja se sentindo culpada. Mas isso é um alerta para todas as mulheres que acreditam no que encontram por aí na internet. Vem comigo que esse vídeo pode te ajudar a se livrar de uma situação que pode destruir a sua vida. Olá, homens e mulheres da minha vida, eu tô aqui com o mesmo look porque eu acabei de gravar aquele vídeo ensinando vocês, ajudando vocês a como superar o término, né? Como superar um pé na bunda ou como superar um relacionamento onde alguém te sacaneou. Se você não assistiu esse vídeo, eu te convido a assistir. Clica aqui no card e assiste o vídeo porque vale muito a pena. Talvez hoje você esteja aí toda feliz, mas se um dia acontecer, você vai saber já como lidar com isso. Oi, Sil. Para preservar a minha identidade das pessoas que aqui vou mencionar, troquei meu nome verdadeiro por Cíntia. Não gosto de fazer esse tipo de coisa. Preferia vir aqui e falar minha identidade, já que essa é uma história real. Infelizmente, por questão de segurança, não poderá ser assim. Ao decorrer do relato, vocês vão entender o porquê. Por motivos óbvios, adoro o seu canal e obrigada pelo seu trabalho incrível. Você tem salvado os meus dias e meu relato é longo, mas eu já vou pedir desculpas porque decidi não resumi-lo, já que optei falar pela primeira vez do que de fato estou sentindo e que vem me angustiando. Eu preciso muito dos seus conselhos e ficaria eternamente grata se fizesse um vídeo no seu canal contando essa história e me aconselhando. Para mim seria uma honra. Então vamos ao relato. Tenho 30 anos e há 6 anos terminei um relacionamento abusivo que durou 11 anos. Sim, comecei a namorar bem novinha, aos 13 anos. Ele com 15 foi meu primeiro namorado, perdi com ele a minha virgindade e da pior maneira possível. Mas neste momento não vem ao caso. Quando enfim consegui me livrar deste traste com quem eu cheguei a morar durante 2 anos junto, decidi que iria viver a minha vida por um bom tempo tentando me curar para depois me envolver em outro relacionamento. Tinha em mente que se isso acontecesse, estava tudo bem. Caso contrário, estaria bem do mesmo jeito. A solitude estava me fazendo um bem enorme e não estava a fim de trocar essa vibe de paz por qualquer relacionamento furado. Nesse meio tempo, tive alguns flertes, namoricos bobos que passaram rapidamente e não tiveram importância para mim. Terminaram do mesmo jeito que começaram, do nada. Exceto quando me envolvi com um homem casado. Fiz o papel de amante, tive minhas consequências, arquei com todas elas e encerrei esse envolvimento. Aprendi muito com ele. E aqui fica um conselho. Afinal, não sou a Sil da vida e tenho muito o que aprender antes de aconselhar alguém. Mas um adendo. Meninas, não se prestem ao papel de amantes. Eu sou a prova viva de que todos os alertas que a Sil dá sobre relacionamentos extraconjugais se aplicam na prática. Mas não é sobre isso que vim falar aqui, porque esse é um relato do passado. Foi superado e ficaram apenas as lições. Depois desse término, fiquei 1 ano sozinha. E foi no sentido literal da palavra. À medida que eu me afastava dele, a tristeza e a saudade também se afastavam de mim. Quando me dei conta, nem pensava mais nele. Olha, tem a ver com o vídeo que eu indiquei aqui para vocês. E também não queria me envolver com outra pessoa tão cedo. Mais uma vez, eu estava bem sozinha, aprendendo mais uma vez a valorizar a minha companhia. Curtia a presença dos meus amigos e familiares, mas o que eu mais gostava era de ficar só, lendo um livro, vendo um filme, maratonando uma série. Como isso me deixava feliz e confortável. Até que um dia, fuçando no Instagram, eu resolvi procurar um amigo virtual que eu conhecia pelo Orkut. Sim, pelo Orkut. E depois de muito procurar, eu o encontrei. Conversava com esse rapaz quando eu ainda era uma adolescente. Quem passou pelo Orkut aqui irá lembrar que era uma rede social onde se criavam comunidades sobre diversos assuntos. Quem aqui teve Orkut? Deixa aqui nos comentários, porque eu sinceramente sinto muita falta do Orkut. Adorava o Orkut. Uma das comunidades da quais eu participava era sobre arte
tumular. Eu era e sou apaixonada por esses cemitérios europeus, onde se encontram esculturas de anjos, santos e cruzes. Eles simplesmente me fascinam. E foi graças a este gosto incomum que começamos a conversar. E eu estava atenta a todas as postagens dele e ele as minhas, além da arte tumular, claro. Tínhamos vários outros gostos em comuns, como poesia, músicas, filmes, livros, etc. Aos 15 anos, não foi difícil se apaixonar perdidamente por ele. Nunca tinha encontrado ninguém com gostos tão semelhantes aos meus. Até porque, no meio em que vivia, as minhas preferências eram consideradas peculiares. Ninguém, nem mesmo meu namorado, as compartilhava e nem ao menos as compreendia. Para ele, conhecidos e familiares, eu era um peixe fora d'água. Nunca me importei com isso. Gostava de ficar só curtindo essas coisas. Só namorava com o embuste porque minha mãe fazia questão, já que a família dele e ele eram da mesma igreja que a minha avó. Então minha mãe, super protetora, só me deixava sair com ele. E eu, como há pouco tempo tinha chegado do interior, acabei aceitando essa situação por conformismo e curiosidade de poder sair e conhecer shoppings, cinemas, praias e muito mais. Mais adiante descobri que eu nem gostava de algumas dessas coisas, mas já estava em um relacionamento do qual eu não tinha nenhum controle. Quem determinava se íamos ou não eram nossas famílias e, para o meu azar, eles faziam questão de nos ver juntos. O tempo passou. Já havia 1 ano que conversava com o meu príncipe gótico. Sim, ele me lembrava um vampiro, o vampiro Lestat, do filme Entrevista com o Vampiro. Até que um dia, meu namorado descobriu que nós conversávamos. Sil, a conversa em si não tinha nada demais, até porque eu nunca dizia a ele o quanto eu estava apaixonada. Esses sentimentos eu guardava comigo, apesar de tudo que eu sentia. Eu o tratava como um grande amigo, e ele me tratava exatamente da mesma forma. Sempre muito educado, cortês, até demais para um rapaz de 18 anos. Gente, é importante lembrar que ela falou que foi atrás desse rapaz, mas toda essa narrativa aqui foi quando ela tinha 15 anos, namorava, que ela conheceu ele virtualmente, tá? Ela voltou pro passado, então ela não tá contando o que tá acontecendo agora. Já ela volta de certo pro presente aqui. Mesmo assim, o estrago foi feito. Meu namorado e a família dele me obrigaram a me afastar e cortar todo tipo de conversa pelo MSN, e-mail, cartas, ligações telefônicas. Cheguei em casa chorando muito e contei à minha mãe o ocorrido. Ela me aconselhou a fazer o mesmo, a me afastar dele. Então, com muita tristeza e um aperto enorme no peito, eu me afastei. O tempo passou, fui superando a tristeza de perder aquele amigo, sem nem poder explicar o porquê do meu desaparecimento repentino. E eu nunca o esqueci. Nunca teve um dia que eu não pensasse nele e no quanto eu gostava de conversar, desabafar e, mesmo que de longe, ter a amizade dele. Mesmo assim, continuei sem o procurar. E só fiz isso, como já disse acima, depois de alguns anos que terminei meu relacionamento. E aí, tive muita dificuldade de encontrá-lo, já que ele não tinha Instagram e possuía apenas uma página sobre arte no Facebook, que ele gerenciava, mas não tinha o nome dele. Um belo dia, exatamente no dia 7 de dezembro de 2020, em mais uma tentativa de encontrá-lo, acabei conseguindo. E pelo Instagram. Coincidentemente, ele havia criado um Insta naquela mesma semana, na semana que eu o encontrei. Imediatamente, mandei mensagem pelo direct e ele me respondeu. Foi muito educado, eu expliquei quem eu era, falou que se lembrava de mim. Até hoje eu não sei se isso é verdade ou não. E me disse tudo o que citei acima. O porquê foi tão difícil de encontrá-lo. Daí pra frente nos falávamos todos os dias. Ele era formado em sociologia, mas tinha passado num concurso da prefeitura da cidade natal dele. E por esse motivo atuava como vigilante noturno em um órgão público. O tempo parece não ter passado pra gente. A conexão era a mesma. Tudo permanecia igual. Pode chamar de brega, mas a impressão que eu tinha é que estávamos dormindo e acordando no mesmo instante para continuar aquela história de adolescente. Mas agora com mais maturidade e ciente de que para ficarmos juntos iríamos ter que abrir mão de coisas importantíssimas. Família, empregos, amigos. Digo isso porque somos de estados diferentes e extremamente longe um do outro. Sendo assim, decidimos que ele viria me conhecer pessoalmente. Comprou passagem e estava tudo combinado para a chegada dele no dia 7 de maio de 2021. Ele viria em seu período de férias e ficaria hospedado em minha casa. O tempo parecia não passar.
Estávamos ansiosos para esse dia e a minha família sabia, e ao ver o quanto eu estava feliz, me apoiaram incondicionalmente. Ele era um verdadeiro príncipe, mandava flores, presentes, dos mais simples aos mais caros. Sempre foi muito gentil e cuidadoso comigo. A impressão que eu tinha é que o exemplar da espécie masculina que valia a pena estava ali, ao meu dispor, e eu não via a hora de oficializar tudo. Decidimos que depois que ele viesse conhecer a minha família, eu iria conhecer a cidade dele. Até um dia que uma amiga de confiança da minha irmã, numa conversa casual, comentou que ela estava muito preocupada, pois a sua filha estava namorando com um cara de caráter duvidoso e por esse motivo pediu para que um primo policial puxasse a ficha dele. E assim como ela já desconfiava, o cara era mais sujo do que pau de galinheiro. Minha irmã, atenta aos detalhes da história, teve a ideia de pedir a ela que esse primo policial fizesse o mesmo por mim. E ele aceitou. Então, numa conversa descontraída, sem me demonstrar nenhuma preocupação, ela me perguntou o nome da mãe do meu príncipe, pois o dele ela já sabia. Sem desconfiar de nada, eu falei. E foi aí que acabou o Contos de Fadas. Esse policial fez a pesquisa, pediu total segredo à minha irmã, pois o que ele estava fazendo era ilegal, podia lhe custar o emprego. E ele só resolveu ajudar por pura empatia. Então, ele nos disse que o meu príncipe encantado tinha uma ficha mais do que suja. Tinha passagem por assalto, homicídio, Lei Maria da Penha e diversas outras abordagens policiais. Disse que não iria detalhar mais fatos devido à ética profissional, mas alertou que eu me distanciasse o mais rápido possível, pois o tal príncipe se tratava de um monstro. Disse ainda que poderíamos confirmar a história com algum outro policial de confiança caso não acreditássemos nele. Não foi preciso. Assim que minha irmã me reportou sobre os fatos, eu de imediato decidi que me afastaria. A princípio pensei em falar toda a verdade, dizendo que descobri a respeito. Depois, um pouco mais calma, fui refletir e vi que isso, além de não ser justo com o policial que me ajudou, uma vez que ele pediu sigilo, se tratando de uma pessoa perigosa, também colocaria a minha vida e até mesmo a vida da minha família em risco. Então inventei que descobri uma gravidez de um envolvimento rápido. Pensei, quem vai querer criar um filho que não é seu? Sil e inscritas do canal, acreditem. Ele se ofereceu para ficar comigo, registrar a criança e pediu o número da minha conta para enviar um dinheiro para arcar com os custos da gravidez. Para minha surpresa, ele não surtou, não brigou, nem questionou e disse que ficaria do meu lado com ou sem gravidez. Nesse momento eu fiquei de boca aberta, pensei comigo, esse é louco mesmo, então decidi afastá-lo de vez, contra a minha vontade. Fui contra a tudo o que aprendi e aumentei a mentira. Disse que optaria por ficar com o pai da criança e que ele não me procurasse mais, pois o mesmo era uma pessoa perigosa e que eu não queria maiores problemas com ele, uma vez que escolhi ficar ao lado dele por conta da falsa gestação. Foi aí que o mundo dele desabou e ele fez o maior drama que eu vi na história. Muito pior do que novela mexicana. Em nenhum momento me xingou ou me desrespeitou. E isso foi o que me deixou ainda mais triste, ao ponto de por alguns instantes duvidar se o que eu estava fazendo era uma coisa certa. No entanto, o amor pela vida e pela minha família falou mais alto. E eu mantive a mentira, o bloqueando de todas as redes sociais e de todas as formas possíveis. O motivo de eu estar aqui dividindo essa história com vocês é porque constantemente tenho me perguntado e até mesmo me culpado se eu não fui injusta, se eu não deveria ter dado a ele a chance de se explicar, de falar se ele cumpriu sua pena, se mudou, se optou por levar uma vida digna e honesta, porque pelo comportamento dele tudo levava a crer que sim. Por outro lado, me pergunto se a pessoa que ele matou, as mulheres que ele agrediu, como eu ia conviver com ele, sabendo que carregava esse karma? Esse pensamento que me impediu de procurá-lo e contar a ele o real motivo pelo que eu sumi. Gostaria de esclarecer aqui que, como toda pessoa responsável, bem lá no começo, quando eu o encontrei, eu tive sim a perspicácia de ver se ele tinha algum processo no site do Tribunal de Justiça. Jogava o nome dele no Google para ver se era de fato uma pessoa idônea. E sim, o resultado das pesquisas eram só coisas positivas, artigos publicados por ele, trabalhos acadêmicos, sua formação, sua nomeação no concurso que ele tomou posse. As coisas ruins que eu descobri eram dados sigilosos, que só foram descobertos porque tínhamos contato dentro da polícia. Caso contrário,
estaria até hoje sem saber de quem realmente se tratava. Sil, peço encarecidamente que deixe sua opinião. Errei por inventar uma mentira? Deveria procurá-lo e falar a verdade? Ou fiz o que deveria fazer e todos esses questionamentos são frutos de uma carência minha que ainda precisa ser tratada? Perdão pelo texto imenso. Desde já agradeço o tempo dedicado lendo este relato. Todas as bênçãos do mundo para você e sua família. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Bom, vamos responder aqui, né, aos questionamentos que ela fez. Primeiro, ela perguntou se ela não deveria ter mentido. Olha, gente, eu lembro de um livro que os meus filhos tinham quando eles eram pequenos, que eu lia para eles, que se chamava Alice na Terra da Mentira. E às vezes, uma mentira, quando ela está protegendo alguém, ela precisa ser instalada ali. Por exemplo, eu sempre prezo aqui que vocês sejam extremamente sinceras, mas tem uma maneira de ser assim. E nesse caso, eu acho que você fez super certo. Por quê? Se você vai lá e fala pra esse cara: eu descobri que você é um bandido, que você é um assassino, que não sei o quê, você ia dar armas pra ele lutar. E se ele realmente criou um personagem pra te envolver, pra te encantar, você ia despertar nele muito ódio. Foi o que aconteceu comigo. Quem me acompanha aqui sabe da história onde o meu ex, lá do Rio, tentou me estrangular. Foi por quê? Porque eu descobri mentiras sobre ele e joguei na cara dele. Eu peitei ele. E ele não queria que eu soubesse daquilo. Mas eu descobri. Eu fui lá e investiguei. E eu consegui ficar sabendo das coisas. Então, eu deixei ele com muito ódio. Se esse cara que tá aí te encantando, o cara que você nunca viu na vida, o que eu acho um absurdo, alguém pensar em ter um relacionamento com uma pessoa que nunca viu na vida. Se esse cara é realmente um narcisista, um psicopata, e ele foi preso, lá na cadeia ele planejou tudo isso, de sair de lá, de ter essa estabilidade, tudo isso. Eles são muito ardilosos. E se você é a vítima que ele decidiu, ele vai ser o príncipe. Ele vai mandar flores, tudo isso que ele fez aí casa muito com um psicopata, com pessoas narcisistas mesmo, sabe? Porque ele primeiro tem que te encantar. Então agora você se sente culpada por achar que ele foi perfeito, porque ele não jogou na sua cara. Eles não jogam na cara. Se ele fosse um ser humano comum, digamos assim, ser humano comum, com sentimentos, com emoções, ele ia te xingar sim, ele ia ficar puto, putz, já comprei passagem, como que você faz isso comigo? Isso é a atitude de uma pessoa normal, de uma pessoa reativa, que tá reagindo, mas ele não. Quando ele percebeu que não ia mais adiantar, ele vai querer sair daquela situação ali da melhor maneira possível, pensando, ela vai vir atrás de mim, ela vai sim querer me procurar, e aí eu vou ter a oportunidade de fazer tudo o que eu tinha planejado. Mas isso, gente, são suposições. Eu não posso afirmar aqui que ele era um psicopata, que ele é um narcisista. Ela nem pode ter certeza se tudo isso aí é verdade, mas acredito que sim, né? Porque quando você faz esse tipo de investigação, a primeira coisa que você vê lá na ficha da pessoa é a foto. E, gente, homicídio. Homicídio. O policial poderia ter dado mais informações a respeito, mas como ela mesma explicou aqui, isso é sigiloso. E isso aí é bem triste. Por quê? Porque ninguém tem escrito na testa ou tem um QR Code que você faz uma leitura, que nem quando você entra num site para saber mais informação de um produto. Não tem. E eles nunca vão expor o lado obscuro, o lado negativo. Nem nós. A gente não sai por aí quando conhece alguém dizendo: eu já fiz sexo com não sei quantos homens, eu já fui amante, eu já fiz aborto, eu já fiz... Sabe? Ninguém sai expondo tudo isso. Então, você fez... A tua irmã, né? Eu tenho que parabenizar a sua irmã. Porque se não fosse por ela, você poderia estar entrando numa fria. E se esse cara chega aí e você tem uma noite incrível de amor com ele, vocês têm uma conexão, já era. Você ia sofrer muito. E você fala também aqui da questão da carência, né? Será que todos esses questionamentos não é por conta da minha carência? Sim, porque você já era carente quando namorava o embuste, como você falou, e você estava tendo esse pseudo relacionamento com outra pessoa ali na internet. Então, você já era carente. Você tinha um namoro de convenções que não supria a sua carência, então você se lançou no mundo virtual. Meninas, entendam uma coisa, não tem como vocês se apaixonarem, amar uma pessoa sem que você esteja tendo contato com essa pessoa. Sabe por quê? Porque o toque da pessoa, o cheiro da pessoa, o beijo, a maneira com que a pessoa te trata, tudo isso é necessário viver para você poder colocar na balança, para você sentir ali o termômetro
para saber se vale a pena ter um relacionamento. Você, minha querida, é uma daquelas pessoas que criou uma ilusão. Você viu o mundo perfeito, ai, nós temos conexão, a gente fala das mesmas coisas, a gente fala de poesia, a gente gosta de artes de túmulo. Olha, sinceramente, eu não sei o que é gostar de arte tumular, mas pra mim isso tudo traz uma energia muito ruim. Deixa os mortos lá, para de ficar vendo essas coisas. Imagina lá, você tá admirando o túmulo de um assassino, por exemplo, e você tá lá, nossa, que coisa linda. O que você acha que você vai atrair pra sua vida? É muito importante a gente entender sobre energias. Por isso que eu no Metamorfose, eu fiz um módulo só falando sobre energia. Como se proteger dessas energias, como você não levar isso para sua casa ou para sua vida. A partir do momento que a gente entende que todos somos um, que todos estamos conectados, você se liga às egrégoras. Aí, eu amo heavy metal, minha vida tá uma droga, tudo dá errado, só acontece acidente, eu vivo doente. Olha o tipo de música que você tá ouvindo. Eu sou carente, eu sou não sei o que, mas olha o tipo de coisa que você admira, coisas relacionadas à morte. Não que a morte seja feia, seja ruim. É um fato, vai acontecer, não acho que seja uma coisa pra gente ter medo, como nos ensinaram. Mas, dependendo da pessoa que morreu, a energia não é a energia que a gente deveria ter na nossa vida, né? Ter perto de nós. Mas enfim, isso é assunto para N vídeos, né? Não dá pra falar que esse vídeo já tá enorme. Bom, pra mim, eu, Silvana, você fez a coisa certa sim. A gente tem que ficar atenta aos sinais. Com certeza a ideia que a sua irmã teve foi para te proteger, então não se sinta culpada, isso não aconteceu por acaso, não. Você parece uma pessoa muito boa, você provavelmente já segue meus vídeos, já me segue há muito tempo, já sabe como eu penso e você já deve ter destravado ali alguma chavinha dentro de você. Então, essa questão aí foi realmente de proteção. O universo, seus anjos, seus mentores, como queira chamar, te protegendo, te livrando. Foi livramento, como vocês gostam de falar, né? Foi livramento. Mas eu gostei do alerta para outras mulheres que estão aí se derretendo e perdendo tempo com pessoas da internet. Por que eu falo perdendo tempo? Porque o tempo que você fica no celular digitando mensaginha, você podia estar desenvolvendo aí algo por você, trabalhando, estudando no seu autoconhecimento, que isso ninguém tira de você. Bora trabalhar essa carência aí, mulherada. Nós não precisamos disso, não. A gente tem que parar de procurar relacionamentos. Enquanto a gente procura, a gente emana uma energia terrível de escassez e de falta. Então, eu quero convidar vocês a fazer parte do Metamorfose, que é o meu treinamento, o Metamorfose Ultimate. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Vem fazer parte do meu grupo VIP, do meu grupo de mentoria, onde nós já temos inúmeras mulheres. A gente já está com o segundo grupo lotado, mas ainda tem vaga para você, eu tenho certeza. Basta clicar aqui no primeiro comentário e vir transformar a sua vida para que esse tipo de situação não aconteça. E que se isso acontecer, você consiga levar para a sua vida como aprendizado, se livrando aí do passado. Um beijo e até o próximo vídeo.